Boa noite a todos, amigos de fé espíritas que nos ouvem. O meu nome é Brás. Hoje faremos uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Pródigo, numa tradução mais simples, seria aquele que volta. Essa parábola é também conhecida como a parábola dos dois filhos. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos versículos de 11 a 32. Assim contou Jesus esta parábola. Certo pai tinha dois filhos. Um certo dia, o mais jovem deles, o filho mais novo, chegou para o pai e lhe disse: Pai, divida conosco, a sua herança. Quero sair pelo mundo, conhecer novos lugares, novos povos, novos costumes, vivenciar outras emoções. E o pai, então, atendendo ao pedido do filho, dividiu a herança, dando-lhe a parte que lhe cabia. E o filho, de imediato, partiu para outras terras. Vivenciando as emoções, os prazeres mundanos que ele desejava, conhecendo novos lugares, e assim viveu certo tempo de forma dissoluta. Mas, como é sabido por todos, de onde se retira e não se repõe, um dia acaba. E assim foi que, de repente, acabou a sua fortuna, o seu dinheiro, e ele se viu sem condições de sustentar a si mesmo. E, ao mesmo tempo, sobreveio àquela região onde ele se encontrava uma grande fome. Como acontece até hoje, é comum, de épocas em épocas, determinado povo, determinadas regiões passarem por situações difíceis, de dificuldades financeiras, de miséria, e assim aconteceu àquele filho no local onde ele se encontrava. E precisando se subsistir, ele foi procurar um emprego que lhe pudesse proporcionar um certo ganho para fazer frente às suas despesas. E o único emprego que ele conseguiu, estando a região numa época difícil, foi o de cuidador de porcos, que naquela época, naquele povo, era tido como um emprego, uma ocupação muito, assim, sem valorizar, sem valor, né? E ele desejava se alimentar dos próprios alimentos dos porcos, e nem isso às vezes lhe era dado. Conta Jesus, então, que esse filho caiu em si. O que quer dizer isso? Ele fez uma reflexão e pensou: quantos empregados há na casa do meu pai que tem casa, boa comida, roupas lavadas, são tratados com dignidades. Eu aqui a passar frio e fome nesta miséria. Eis o que vou fazer: voltarei e terei com meu pai e lhe pedirei: Pai, trata-me como a um dos seus empregados, contrata-me como um seu servidor, pois já não sou digno de ser chamado seu filho. E assim fez aquele rapaz. A longa caminhada de volta, passando frio, fome, dificuldades, mas com aquela atitude resoluta de tornar a casa do pai. Conta Jesus que o filho estava ainda longe
quando o pai o avistou e, correndo, foi ao encontro do filho. O filho, então, tentou proferir aquela frase tão ensaiada durante o seu caminho de volta: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me, portanto, como a um dos seus empregados. Mas o pai, como se nem ouvisse o que o filho tentava dizer, abraçou o filho, beijou-lhe o pescoço, beijou-lhe o rosto, e chamou os seus empregados e disse-lhes: Tragam a melhor veste, coloquem-lhe sandálias nos pés e ponha-lhe o anel nos dedos. Chamem os vizinhos, matem o novilho mais gordo, contratem músicos e façamos uma festa, porque esse meu filho estava como morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. E assim se puseram a festejar. Vamos parar por aqui a narrativa da parábola e depois faremos a finalização. Façamos agora uma análise de alguns pontos dessa parábola, pois sabemos que as parábolas são pequenas histórias, muitas das vezes de narrativas até simples, mas que contêm em si ricos ensinamentos. Um fato que nos chama a atenção logo no início da parábola: o silêncio do pai. O filho chegar para o pai e pedir a parte da sua herança a um pai ainda vivo, naquela época, pelos costumes daquela região, era um desacato à autoridade. O pai constituía a autoridade máxima na família. E o filho solicitar a sua parte da herança era passível, inclusive, dele ser expulso de casa, de ser deserdado, ou até pelos costumes da época daquelas comunidades, de ser apedrejado. E esse filho, mesmo assim, se atreveu e o pai, em silêncio, entrega-lhe a parte da herança. Nós vemos que Jesus não coloca uma palavra sequer nos lábios do pai, nenhuma advertência, nada. É claro que nós entendemos nessa parábola, este pai é Deus, nosso Pai e Criador. E Jesus tenta colocar para nós, nessa parábola, uma descrição, um retrato fiel de Deus, nosso Pai Criador. Nessa atitude de silêncio do pai, simplesmente entregando ao filho a parte que lhe cabia, sem nenhuma recriminação, nós entendemos a bondade, a compreensão, a misericórdia e a compaixão de Deus, nosso Pai, para com todos nós, as suas criaturas. Aquele pai sabe que o filho está errado, que vai despender os bens pelo mundo. Mas, se não desse ao filho a parte solicitada da herança, ele teria com certeza o filho ao seu lado. Mas teria um filho contrariado, um filho que não estaria ali ao seu lado por vontade própria. E Deus, nosso Pai, nos quer ao seu lado, lógico, como filhos queridos que somos, mas quer que estejamos ali por nossa própria e livre vontade, por nossa livre opção. Então, esse silêncio do Pai, a nosso ver, representa o nosso livre-arbítrio, aquela liberdade que o Pai concede a cada um de nós de sermos donos das nossas ações, do nosso destino, de escolhermos o caminho a trilhar, que a doutrina espírita mostra para nós como lei de ação e reação. Por quê? A liberdade de fazermos nós
a nossa semeadura. Nós escolhemos o que iremos semear, em que terreno iremos semear. Mas também temos a responsabilidade conosco da colheita. É como nós aprendemos pela doutrina espírita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso está retratado também na fala de Kardec, que é também uma fala de Paulo de Tarso, né? Tudo lhes é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, o nosso livre-arbítrio dá-nos a liberdade de escolhermos as ações, mas com consciência de que as responsabilidades são nossas. E a lei de Deus, gravada em nossas consciências, conforme nos mostra o livro dos Espíritos, né? Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência do homem. Essa consciência nos obriga a fazermos uma análise de nossas ações para sabermos se serão boas ou não para o nosso destino, pois, conforme já dissemos, teremos a responsabilidade da colheita da nossa semeadura. Bem, esse filho fez a opção de sair, vivenciar os prazeres do mundo. E o filho pródigo, representa todos nós nas nossas diversas existências. Nós podemos entender aqui esse ato do filho pegar os seus pertences e partir e sair para vivenciar os prazeres do mundo, como quando nós nos aportamos, por exemplo, aqui no planeta Terra, na nossa reencarnação. Deus dá-nos, na nossa partida, diversos talentos, conforme temos também narrada por Jesus a parábola dos talentos. A um ele concede 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Cada um teve a liberdade de agir com aqueles talentos como bem entendesse, mas tiveram a responsabilidade de depois se apresentarem ao seu Senhor, que está representado na nossa consciência, a lei divina, e fazer uma prestação de contas. Esse filho optou pelos prazeres do mundo. E quantos de nós também não temos feito isso? Inclusive, a esse propósito, nós temos uma lição muito preciosa de Emmanuel no livro Pão Nosso, onde ele diz que, examinando a figura do filho pródigo, todos nós idealizamos alguém que sai pelo mundo com um certo valor em dinheiro no bolso, despendendo esses bens em prazeres mundanos. Mas Emmanuel lembra que os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Eles acomodam-se em todos os campos da atividade humana. Ele coloca assim: grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões que lhe foram aquinhoadas. Ou seja, quantos cientistas recebem uma inteligência privilegiada, um dom de síntese, facilidade de estudo, de aprendizado, e na maioria das vezes, e sempre, vêm com uma tarefa a desempenhar com aquela inteligência. E, no entanto, acabam se tornando indignos dessa concessão, desviando-as para outro sentido, destilando, conforme diz Emmanuel aqui, venenos intelectuais, ou seja, desviando o dom que lhes fora concedido. E ele continua: artistas preciosos gastam, por vezes inutilmente, a imaginação e a sensibilidade que lhes foram concedidas também como talentos, como dons para o trabalho aqui, através de ações de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e dos crimes. E ele continua dizendo que em todas as partes vemos dissipadores dos bens, a saber, dos bens do saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. São talentos que todos nós
recebemos das mãos do Pai, nas nossas oportunidades diversas de reencarnação, de existências, não só neste planeta, como em outros, que nos dizeres de Francisco de Assis são instrumentos para o bem, instrumentos para o amor, e que nós, às vezes, acabamos depredando, utilizando de forma errada, falhando ante a confiança que Deus, que Jesus, o nosso mestre, e que os nossos mentores, que são como os nossos avalistas de nossas ações, nos confiaram e nós os desviamos. E Emmanuel ainda lembra no final dessa lição: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade enquanto a fome de paz lhe tortura o espírito. Ou seja, neste momento principalmente que nós estamos vivendo, quantos de nós fizemos corridas aos supermercados, estocamos alimentos, sem nos preocupar se fariam falta a outras pessoas, mais preocupados com os bens terrenos, com as coisas terrenas, esquecidos do sermão de Jesus no monte para todos nós, né? Guardai para vós tesouros no céu. Bem, o silêncio do Pai, representando o nosso livre-arbítrio, é um dos pontos que nós encontramos nessa parábola. Mas outras lições podem ser também retiradas dessa parábola. Uma muito importante: o filho saiu a despender os bens sem se preocupar se eles acabariam. E já dissemos o ditado: de onde se tira, sem se repor, um dia acaba, nos mostrando também que nós também devemos, ao invés de despender todos os nossos bens, muitas das vezes em prazeres fúteis, que poderiam ser deixados para outros momentos, adiados, ou até não precisariam ser vividos, e esquecidos de que amanhã pode nos faltar para o essencial. Então, uma lição também que nós podemos tirar dessa parábola. Outra lição muito importante, quando Jesus diz que o filho, caindo em si, faz uma reflexão, se volta para dentro de si mesmo e vê que todas aquelas dores, angústias, aflições que ele está vivenciando, na casa do Pai, ele não passaria por isso. Ele vê, então, reconhece que os prazeres atrás dos quais ele foi, são fugidios. Os prazeres mundanos são fugidios. As amizades que conquistara, todas elas, essa hora, a gente pode entender que eram falsas amizades, porque ele se vê sozinho. Então, esse momento de reflexão que todos nós devemos fazer, de buscar o porquê das nossas dores, angústias, aflições, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, das causas anteriores e causas atuais de nossas aflições, e a lei de ação e reação nos mostra que são colheitas de nossas semeaduras, indicando que deveremos trabalhar hoje uma melhor semeadura para termos amanhã uma melhor colheita. E a resolução firme daquele filho de fazer a volta à casa do Pai, que na primeira vista é muito simples, tomar o caminho de volta e pronto. Mas nós precisamos compreender o quanto é difícil essa volta, o quanto foi para aquele filho narrado na parábola. Imaginemos os lugares onde antes ele entrou, onde lhe eram reservadas as melhores mesas, servidas as melhores comidas, os melhores pratos, onde a sua mesa estava sempre rodeada de amigos, entre aspas, né? Falsos companheiros, né? Porque quando nós somos importantes, quando detemos valores monetários, quando detemos um certo conhecimento na sociedade, há sempre aquelas pessoas que querem estar à nossa volta para poderem participar um pouco da fama, desse poder que nós detemos, né? Nos meios da política, até há uns jargões que são conhecidos como papagaios de palanque. Aquela pessoa que quer estar sempre lá em cima do palanque, ao lado do político importante, para poder sair na foto e que os outros possam dizer: veja, fulano é amigo
do tal político, ele é uma pessoa importante, está ao lado dele no palanque. Ou seja, o nosso orgulho e vaidade que nos leva a querermos estar em evidência. Então, o quão é importante para nós fazermos essa análise, esse cair em si, reconhecer onde estamos errando, para que possamos fazer nossa caminhada de volta, que, com certeza, conforme dizíamos, não é fácil, mas é necessária, né? E nós precisamos lembrar aqui de um detalhe, a fala de Jesus naquele vinde a mim, quando ele fala que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que é o jugo de Jesus? É aquela peça de madeira conhecida como canga, que prende um animal ao outro para que possam ambos, juntos, lado a lado, fazer a tração animal necessária, arrastar um carro de boi, arrastar um arado. Nisso Jesus quer dizer que se o seu fardo é leve, que se nós estivermos com ele, lado a lado com ele, buscando o seu amparo, a sua ajuda, esse nosso fardo se torna leve, o nosso jugo se torna suave. Então a certeza que nesses momentos que mais nos pareçam difíceis da caminhada, ele estará sempre conosco. E aí nós vemos o filho, depois de fazer a volta, a sua chegada à casa do pai. Jesus narra que o filho estava ainda longe quando o pai o avistou. Então Jesus traça para nós aqui um desenho de um pai indiferente, cuidando do seu dia a dia, dos seus afazeres, esquecido do filho. Não, ele, ao contrário, ele narra um pai preocupado com o filho, esperando a sua volta, sabendo que ele voltará. E esse pai está todos os dias a mirar o horizonte, esperando a volta do filho. Tanto que Jesus coloca que o filho estava ainda longe quando o pai o avistou. E o pai não espera que o filho chegue, ele vai correndo ao encontro do filho. Então, o Haroldo Dutra, um palestrante e pesquisador dos costumes de época, nos fala de uma tradução deste fato de o pai ir correndo ao encontro do filho. A explicação do porquê. Ali se vivia em pequenas comunidades. Todos conheciam a todos. Aquele filho, quando solicitou a herança do pai e partiu, se ausentando do lar, da presença do pai, ele cometeu uma falta grave perante a sociedade, que poderia ser punida, inclusive, com apedrejamento. E o pai está tão preocupado com o filho, com a sua segurança, que pensa que alguém da comunidade possa avistá-lo antes que ele chegue até a casa de seu pai e possam querer tomar justiça com as próprias mãos, julgando, apedrejando, porque ele não é mais digno de ser considerado como filho pelo ato que praticou, que naquela época, naqueles costumes, era uma falta gravíssima. E outro fato interessante, quando o filho tenta ensaiar e falar aquela frase tão pensada, pai, pequei contra os céus e contra ti, ele já se reconhece como indigno de ser chamado de filho pela falta grave que cometeu perante os costumes de época. O pai não responde nada, simplesmente abraça e beija repetidamente o rosto, o pescoço do filho, que também naquela época era um sinal de um gesto de apaziguamento, de conciliação, ou seja, é como se o pai dissesse: para a miséria e para a imensidão dos seus pecados, eu tenho a multidão da minha misericórdia, do meu amor, eu te perdoo e te recebo de volta como filho. Tanto que ele chama aos servos e pede: dê-lhe a melhor veste, coloque-lhe sandálias nos pés e ponha-lhe o anel nos dedos. O que quer dizer isso? As melhores vestes são usadas em ocasiões de festividade.
E o pai, para ele estava agora numa festividade, por estar recebendo de volta o filho como que perdido, o filho ausente. As sandálias nos pés também dão dignidade de filho, porque os servos daquela época andavam descalços. Então, quando lhe dá as melhores vestes e põe a sandália, ele lhe dá dignidade de filho. E o anel no dedo, o anel é um símbolo da família. Mostra também que o pai o recebe como filho. Ele já deixa claro diante dos seus servidores, dos seus servos, que o recebe como filho. E mais, para que toda a comunidade, toda a vila ali, todos os amigos, conhecidos, a vizinhança, tomassem ciência que ele voltou e foi recebido como filho, para que não quisessem depois julgá-lo também de acordo com seus costumes, o pai pede aos seus servos, aos seus trabalhadores, que matem o melhor novilho, contratem músicos, chamem os vizinhos para festejar a volta do seu filho. Ele quer mostrar para toda a sociedade de então que ele está sendo recebido como filho, que ele foi perdoado, ele tem a dignidade de filho. E assim foi feito. Mas no início nós dissemos que deixaríamos o final da palestra para ser narrado depois. Jesus, na sua sabedoria, traz agora ao palco o filho mais velho. No início dessa narrativa, se nos fosse perguntado qual dos dois filhos vocês achariam que é o bom filho, logicamente que nos padrões de conhecimento e de costumes nossos, da nossa época e da nossa cultura, nós diríamos: olha, o filho mais velho ficou ao lado do pai, trabalhando, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando dos seus bens, não é isso? Mas Jesus quer mostrar para nós um outro lado nessa parábola. O filho mais velho, chegando da lavoura, ouve rumores de festa, vê todo aquele rebuliço e pergunta para um dos trabalhadores da casa: o que é isto? O que está acontecendo? Ele diz: olha, o seu irmão voltou e seu pai achou por bem festejar a sua volta, convidou os amigos, os vizinhos e está a festejar. E o irmão então se nega a entrar e participar da alegria do pai, das festas. O pai, avisado por um dos seus empregados que o filho mais velho chegara e se recusava a entrar, todo conciliador vai ter com ele. E o filho mais velho então repreende ao pai: eu estou todo o tempo com você, te servindo fielmente, te servindo, vejamos bem. E você nunca me deu um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. E este teu filho, ele não diz esse meu irmão, que gastou os teus bens com prostitutas, retorna e você faz festa. O pai, como sempre, retrato de Deus, pai de bondade, de amor, de compreensão, de compaixão, todo conciliador, diz então a este filho: olha, você está sim sempre comigo, tudo que tenho lhe pertence. Como quem diz: se a sua preocupação são os bens materiais, eles são teus. Tudo que tenho lhe pertence. Mas este seu irmão, ele lembra ao filho mais velho que aceitou o filho mais novo, o filho pródigo que volta, como filho e que continua sendo irmão dele. Este seu irmão, este meu filho, estava como que perdido e foi reencontrado. Estava como que morto e reviveu. Convinha que festejássemos a sua volta. Vejamos, meus amigos, a atitude deste filho mais velho. Em momento nenhum ele se preocupou com o pai. Em momento nenhum ele quis entrar e participar da festa. Em momento nenhum ele quis aceitar o seu irmão como irmão, mostrando a sua vaidade e o seu orgulho
em não querer participar das festas, mostrando um total desrespeito para com o pai, porque perante toda aquela comunidade que estava a festejar, a convite do pai, ele se nega a entrar. Um tremendo desrespeito para com seu pai diante de todos. E lembremos que na cultura daquele povo, o pai era a autoridade máxima. Enquanto vivo estivesse, todos os filhos lhe deviam obediência total. E ele, no seu orgulho, na sua vaidade, fala logo dos bens, lembra que estava trabalhando com o pai, cuidando do pai, o que não era mais do que o seu dever, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, está lá nos mandamentos de Moisés, que já vigiam aquela época, né? Ela não fez mais do que o seu dever, mas ele estava preocupado com os bens materiais, talvez até sonhando com a morte do pai, para ser o único e legítimo proprietário dos bens e para passar então ele a ser o patriarca, o mentor, o dirigente daquela família, pois assim eram os costumes de época. Então, Jesus mostra nesse irmão mais velho aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, que é o mal, são os males, né, que estão atrasando o desenvolvimento dessa humanidade presente que somos nós, o orgulho e a vaidade. Então ele, com todo aquele seu orgulho, não respeita nem a vontade e o livre-arbítrio do pai de aceitar o filho de volta, de perdoar e de festejar com ele. Então, esses são alguns dos pontos que nós analisamos nessa parábola, e sim, cada vez que nós aprofundamos nos ensinos de Jesus, no seu evangelho, principalmente nas parábolas, nós obteremos mais conhecimentos, mais lições preciosas, não é? Então, fica aqui o convite para todos nós que analisemos as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, pois eles, nos dizeres do mentor espiritual Miramês, constituem os nossos hábitos, constituem o nosso dia a dia. E façamos esse cair em si que fez o filho pródigo nessa lição de Jesus. Uma análise de consciência, como temos agido, como temos sido no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na vizinhança, nos nossos meios de amizade, enfim, perante a humanidade inteira. Quais têm sido os nossos pensamentos, quais têm sido as nossas palavras, quais têm sido nossas atitudes, pois elas constituem o nosso dia a dia, elas são as semeaduras da nossa colheita.